Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema O Outro Conselheiro. Quero ler com os irmãos um texto que está lá em João, no capítulo 14, os versículos 16 e 17. Está escrito assim: E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amados, essa é uma promessa que Jesus estava fazendo ali para os seus discípulos. Quando nós lemos João, os capítulos 14, 15, 16, 17, é uma conversa que Jesus tem com os seus discípulos, e esses capítulos, basicamente, Jesus traz muitos e muitos ensinamentos a respeito da vida após a ressurreição de Cristo Jesus. Ele estava sinalizando ali para os discípulos que ele morreria, mas que ele pediria ao Pai para que o Pai enviasse outro conselheiro para estar com eles para sempre. Mas quando a gente pensa na vida dos discípulos caminhando lado a lado com Jesus, quando eles perceberam que Jesus os deixaria, eles ficaram tristes, né? A palavra fala isso. Quando Jesus vai falar que ele morreria, Pedro se levanta e diz: Não, o senhor não vai morrer. E Jesus precisa ser bem duro, né? E dizer assim: Afasta-te, Satanás, arreda-te para trás de mim, Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus, você só cogita as coisas dos homens. Ou seja, os discípulos não compreendiam exatamente a obra que Cristo Jesus realizaria, por isso que eles não compreendiam exatamente a sua morte. Era necessário que Jesus morresse. Então, nesses capítulos, Jesus vai falando: não se preocupem, eu não vou deixar vocês órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar sem um conselheiro para estar com vocês, para aconselhar, para ensinar, para dirigir, para guiar vocês, assim como eu tenho feito. Eu não vou deixar vocês sozinhos. E aí Jesus fala essas palavras que nós acabamos de ler aqui. Eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E quando nós vemos essa palavra outro, né, quando fala ali outro conselheiro, é interessante a gente ver essa palavra outro, porque no grego tem duas palavras que podem ser traduzidas no português como outro, que é alo e a outra palavra é hétero. São palavras que as duas no português nós traduzimos como outro, mas elas têm significados bem específicos. Quando é utilizado halo, significa que é um outro, mas da mesma espécie, da mesma natureza. Quando é utilizado a palavra hétero, quer dizer que é outro, mas de uma espécie diferente, de uma natureza diferente. E nesse texto aqui especificamente, a palavra outro conselheiro é a palavra halo, ou seja, é outro da mesma espécie de Jesus, da mesma natureza de Jesus. É como se Jesus estivesse falando assim: olha, eu vou pedir ao Pai, ele vai enviar um outro conselheiro, mas que ele tem a mesma natureza que eu, ele pensa igual a mim, ele tem uma maneira de falar igual a minha, uma maneira de pensar igual a minha, uma maneira de agir, de ver as coisas, de fazer as coisas idênticas à minha. Então vocês estarão familiarizados. Por quê? Porque vocês já estão familiarizados comigo. Quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês continuarão familiarizados. Por quê? Porque ele age do mesmo jeito que eu ajo. Vocês vão conseguir ouvir e discernir o que ele está falando. A diferença é que Jesus estava ali em carne e osso e o Espírito Santo não é visível. E olha o que fala ali no versículo 17, né? Ele estará com vocês, ele vive com vocês e estará em vocês.
Então agora não só com vocês, mas em vocês, habitando em vocês. Amados, esse é o Espírito Santo que Deus deixou não só para os discípulos, mas para todo aquele que nele crê. Todos nós que cremos em Cristo Jesus, nós recebemos o quê? O Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele, em sua natureza, em sua forma de agir, em sua forma de falar, em sua forma de pensar, ele é idêntico a Jesus. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, porque Jesus é a verdade. O Espírito Santo, ele é o consolador, porque Jesus é aquele que consola. O Espírito Santo é o conselheiro, porque o Espírito Santo também dá conselhos assim como Jesus. O Espírito Santo é o mestre, assim como Jesus é mestre. Por quê? Porque ele só faz o que Jesus faz. É basicamente, amados, como a situação de Jesus ali, e Filipe pede para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz para ele assim: como assim mostra-nos o Pai, Filipe? Você tem convivido comigo todo esse tempo e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque Jesus expressava exatamente quem é o Pai. Lá em Hebreus fala, ele é a expressão exata de Deus. É a mesma coisa o Espírito Santo. O Espírito Santo expressa quem é Jesus, a forma que Jesus vive, a forma que Jesus pensa. Por isso que é tão importante, amados, nós desenvolvermos esse relacionamento com o Espírito Santo. É nós termos esse entendimento que o Espírito Santo não é simplesmente uma força. Algumas pessoas não conseguem desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus por meio do Espírito Santo, porque pensam que o Espírito Santo é uma força, apenas um poder. Não, o Espírito Santo é uma pessoa que revela e que transmite exatamente quem é Jesus. Quando nós nos relacionamos com ele, apesar de ele ser invisível, ele é uma pessoa e ele habita em nós. A palavra nos garante que o Espírito Santo vive em nós. E nós precisamos aprender a nos relacionar com ele, a crer de fato que o Espírito Santo está aqui. Uma das coisas que nos impede de viver toda a plenitude da vida que só o Espírito Santo pode nos dar e nos ajudar a viver é porque nós muitas vezes nos tornamos incrédulos em relação ao Espírito Santo. Certa vez Jesus foi na cidade dele, começou a pregar e a ensinar, e a Bíblia fala que ali na cidade dele ele não conseguiu fazer muitos milagres, ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas. Eles se acostumaram com Jesus, o filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro. Como assim? Esse Jesus vem aqui, mas eu conheço, eu vi ele nascer, eu vi ele crescer. Como assim? Não, não é possível que esse Jesus é o Messias. E ali na cidade dele ele não conseguiu fazer muitos milagres. Por quê? Porque ele não podia? Porque ele não tinha poder para isso? Não, a Bíblia diz que é por causa da incredulidade daquele povo. Isso você pode ler em Mateus capítulo 13, dos versículos 53 ao 58. Por quê? Porque aquelas pessoas tinham se acostumado com Jesus. Eles se acostumaram tanto com Jesus que quando Jesus se apresentou como sendo o Messias, o mesmo que vinha pregando em tantas cidades e fazendo tantos milagres, sinais, maravilhas, quando ele chegou naquelas pessoas que tinham visto ele sendo uma criança, um adolescente, um jovem, eles não creram. Não, não pode ser. E porque eles não creram, eles não viram a manifestação do poder de Deus. Porque eles não creram, eles não viram a manifestação do poder de Deus. Amados, e quantas vezes, porque nós nos acostumamos com essa presença teórica do Espírito Santo. Ah, tá bom, eu sei que o Espírito Santo está aqui, porque todo mundo fala, porque todo mundo diz, a Bíblia fala que o Espírito Santo está aqui. Nós nos acostumamos
com essa parte intelectual, com esse entendimento intelectual, e aí nós não vemos a manifestação do poder de Deus por meio do Espírito Santo. Nos tornamos incrédulos, assim como aquelas pessoas da cidade de Jesus se tornaram incrédulos. A Bíblia fala que foi a incredulidade das pessoas que impediu a manifestação do poder de Deus. Muitas vezes a nossa incredulidade em relação ao Espírito Santo impede a manifestação do poder de Deus, porque nos acostumamos, tá bom, o Espírito Santo está aqui. E amados, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele deseja nos ensinar, nos guiar. O Espírito Santo deseja nos aconselhar. O Espírito Santo deseja falar conosco. E muitas vezes nós não temos vivido o poder de Deus na nossa vida porque não cremos exatamente no Espírito Santo assim como ele é. Amados, que eu e você nós possamos mudar um pouquinho a nossa forma de nos relacionar com Deus por meio do Espírito Santo. Deus não deixou o Espírito Santo em vão. Deus não deixou o Espírito Santo apenas para o Espírito Santo ficar aqui mudo. Não, amados. Deus enviou, veja que a Bíblia diz assim, que Jesus pediria, tem outra versão que diz, eu vou rogar, ou seja, eu vou de fato interceder ao Pai para que Ele dê a vocês um outro conselheiro, ou seja, alguém da mesma natureza que eu, para que Ele possa instruir vocês, guiar vocês, ajudar vocês, capacitar vocês na caminhada de vocês. Eu vou rogar ao Pai e o Pai dará a vocês. E a Bíblia diz que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas nós o conhecemos e podemos recebê-lo, porque nós estamos em Cristo Jesus. Mas o Espírito Santo é real. O Espírito Santo habita em todo aquele que crê em Cristo Jesus. Ele está em mim, ele está em você. O Espírito Santo, ele quer nos auxiliar em todas as coisas, quer nos capacitar em todas as coisas, quer nos instruir em todas as coisas. Nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo. Amados, quando nós meditamos na palavra, lemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, nós vamos aprendendo como que Deus se comunica conosco, como que Deus fala, como que Deus age. Tudo isso nós aprendemos por meio da palavra de Deus. E tendo o Espírito Santo habitando em nós, quando nós vamos aprendendo por meio da palavra, o Espírito Santo é que vai nos dando esse entendimento. Nós não conseguimos compreender a palavra de Deus se nós não tivermos o Espírito Santo, porque as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Então, nós só conseguimos entender e discernir a palavra de Deus exatamente porque temos o Espírito Santo vivendo em nós. E ele vai iluminando os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que a gente compreenda a palavra. E à medida em que nós vamos compreendendo, nós vamos entendendo como que Deus fala. E aí nós vamos conseguindo ouvir e discernir a voz do Espírito no nosso interior. Porque se o Espírito Santo habita em nosso espírito, ou seja, no nosso interior, ele vai falar como conosco? A partir do nosso interior. E nós precisamos aprender a ouvir. Muitas pessoas não conseguem discernir a voz do Espírito porque não entendem que o Espírito vive no nosso espírito, ou seja, é no nosso interior. Por isso que a Bíblia diz que é do interior que fluirão rios de água viva. Não é do exterior, é do interior. É aquela voz, aquela mensagem, aquela instrução que às vezes nós achamos que somos nós que estamos pensando, isso deve ser coisa da minha cabeça. Não, será que é o Senhor que está falando comigo? A gente precisa aprender a se relacionar com o Espírito Santo, amados. Muitas vezes, porque não cremos que de fato o Espírito Santo habita em nós, nós deixamos de viver um relacionamento com ele. Muitas vezes, porque não cremos que o Espírito Santo de fato é uma pessoa, ou seja, ele fala, ele se comunica, ele tem uma personalidade, a Bíblia diz que ele se entristece, porque nós não conseguimos
acreditar nisso, porque não o vemos com os nossos olhos naturais, e aí muitas vezes porque não vemos com os olhos naturais, então não cremos, aí nós deixamos de viver todo o relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Assim como aconteceu com aquelas pessoas da cidade de Jesus, eles não puderam ver milagres, sinais, maravilhas, o poder de Deus, porque eles se tornaram incrédulos, porque acostumaram com Jesus. Amados, que eu e você, nós não nos acostumemos com um Espírito Santo teórico que fica apenas na esfera do nosso intelecto. Que eu e você desenvolvamos um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Que nós possamos conversar com Ele. Que nós possamos nos silenciar para ouvi-lo. Que nós possamos discernir pelo poder do Espírito. Ele mesmo vai nos dar essa capacidade, esse poder para discernir a voz dele, e a palavra de Deus nos ajuda. A palavra de Deus é o que nós vamos usar como filtro. Será que é o Espírito Santo que está falando comigo? Nós vamos passar pelo filtro da palavra. Está coerente com a palavra? Porque o Espírito Santo nunca falará conosco contrário à palavra de Deus. Se for algo que é contrário, que vai em contradição com a palavra de Deus, então não é o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre nos guiará, nos instruirá e nos ajudará de acordo com a palavra de Deus. Estava lendo um livro do pastor Rick Renner e ele conta um testemunho, vou compartilhar aqui com os irmãos, que uma irmã em Cristo chegou para ele e falou assim: pastor, eu queria compartilhar um sonho com o senhor e eu tenho certeza que esse sonho veio de Deus e eu queria compartilhar. E ele falou assim: poxa, isso é um sonho que veio de Deus, compartilha comigo. E aí aquela irmã começou a compartilhar aquele sonho, falou que no sonho ela via todas as pessoas da família dela mortas num necrotério, e ela ia pegar as pessoas já estavam ali naquela rigidez cadavérica, e então ela via uma motosserra, pegava aquela motosserra e começava a serrar o peito de todas as pessoas da família dela e fazer como se fosse uma autópsia. E aí o pastor relata no livro que enquanto ele estava ouvindo aquele sonho, ele começou quase a sentir náuseas, né? A ficar quase passando mal daquele sonho. E ele pensando, não, esse sonho com certeza não pode ser de Deus, não é possível. E aí a mulher feliz contando para ele como se fosse um sonho de Deus. E a mulher disse assim para ele: eu entendi, pastor, que Deus quer usar a mim para fazer uma cirurgia, como se fosse uma cirurgia em todos os da minha família, porque eles não têm se rendido a Deus, então Deus vai me usar para cortar os corações deles e eles vão entender algumas coisas através de mim. E aí ela terminou de contar aquele sonho e o pastor parou e perguntou: o que esse sonho gerou em você? Você ficou feliz em ver a tua família como mortos e você serrando o peito de cada um deles? Você ficou feliz com isso? Isso gerou o que no seu coração? E aquela mulher disse assim: eu fiquei feliz. Eu senti como se eu estivesse sendo vingada. Ali naquele momento, a minha família sempre me desprezou e eu entendi como se eu estivesse sendo vingada. E o pastor entendeu que aquele sonho não era de Deus. Por quê? A vingança, né? Você discernir algo dizendo que vem de Deus, fundamentado no quê? Naquela sensação de vingança. Eu ainda vou me vingar de toda a minha família. Eles me rejeitam, eles fizeram mal a mim. Aí sim, eu vou conseguir me vingar de todos eles. E aí o pastor não relatou no livro toda a conversa que ele teve, ele só disse que depois aquela irmã conversou com ele um pouco mais, ele se aprofundou ali no assunto e então eles conseguiram discernir que aquele sonho de fato não tinha vindo de Deus. Era algo que era para colocar o ego dela acima da vontade de Deus, mas isso não está de acordo com a palavra de Deus. Então, a gente vê ali
que ela teve um sonho e por não conhecer plenamente a palavra de Deus, ela estava discernindo que seria um sonho proveniente de Deus, mas o que aquele sonho trouxe? Alimentou o ego dela, alimentou um sentimento carnal, não algo proveniente do Espírito. Amados, do mesmo jeito é quando nós ouvimos para nós discernirmos se é o Espírito Santo ou não. Nós podemos fazer algumas perguntas. O que eu estou ouvindo, essa direção que eu estou entendendo ser de Deus, essa direção vai glorificar a quem? Vai glorificar a Deus ou vai glorificar a mim mesmo ou a alguma pessoa? Se glorificar a Deus, então vem de Deus. Se for vanglória humana, então não vem de Deus. Então não é o Espírito Santo. O que isso está gerando? Isso vai gerar vida ou vai gerar morte, destruição, inveja, vingança? O que isso vai gerar? Se nós entendermos que vai gerar vida, aí isso vem do quê? Do Espírito Santo. Mas se gera morte, destruição, ira, vingança, raiva, ódio, então não vem do Espírito Santo. Sabe, amados, o Senhor deseja que nós nos relacionemos intimamente com Ele por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é real e ele sempre falará conosco, fundamentado nas verdades de Deus. Tanto que nós lemos ali no texto de João, ele é o Espírito da verdade. Ou seja, tudo o que estiver em Cristo, concernente a Cristo, que é a verdade, então provém do Espírito. Se não está em Cristo, se não provém da verdade, então não é o Espírito Santo. Então não é o Espírito da verdade. Mas nós precisamos o quê? Nós precisamos crer que de fato o Espírito Santo vive em nós. Nós precisamos crer que de fato o Espírito Santo está aqui. Ele deseja ser o nosso mestre, ele deseja ser o nosso conselheiro, ele deseja ser o nosso guia, ele deseja ser aquele que nos fortalece, que nos capacita, que nos dá a direção. O Senhor deseja fazer tudo isso por meio de quem? Do Espírito Santo, que não é simplesmente uma força, um poder, é uma pessoa que se relaciona conosco, que deseja falar conosco, que deseja nos ouvir e que deseja falar. Amados, que eu e você possamos entender isso e que nós não sejamos tolos de deixar assim essa esfera do intelecto tomar conta da nossa vida e nós sermos impedidos de ver a manifestação do poder de Deus por meio do Espírito Santo na nossa vida, simplesmente porque começamos a nos acostumar. Sabe, amado, você já viu aqueles casais que eles se acostumam um com a presença do outro e eles nem se conhecem mais? Eles vivem na mesma casa, eles são casados, já se acostumaram um com o outro, mas um não conhece o outro. Já viu aquelas brincadeiras que muitas vezes em encontros de casais, retiros de casais, que é feito isso, né? A gente vê aí que hoje tem as mídias sociais, nos mostram tantas coisas, e a gente vê as brincadeiras ali para ver se os casais de fato se conhecem. E aí vem várias perguntas e muitas vezes tem casais ali que não acerta nenhuma. Ou seja, acostumou com aquela presença, mas não conhece o cônjuge, não senta para conversar, não senta para ouvir, não senta para conhecer um ao outro. A mesma coisa conosco, amados, com o Espírito Santo. Quantas vezes nos acostumamos, tá bom, o Espírito Santo está aqui, mas nos acostumamos com isso e não sentamos, não paramos para conversar com o Espírito Santo, para falar com ele, para ouvi-lo, para conhecê-lo. Amados, que eu e você, nós possamos desenvolver mesmo um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. O nosso Pai Celestial nos deu do Espírito Santo. É através do nosso relacionamento com o Espírito Santo que nós acessamos o quê? O coração do Pai. Tanto que a palavra fala em Romanos 8 que quando nós não sabemos nem orar, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e faz chegar a perfeita oração
ao coração do Pai. Ou seja, é por meio desse relacionamento que nós vamos desenvolvendo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é real, é verdadeiro, é uma pessoa. Ele faz tudo o que Jesus deixou para ele fazer. Ele fala tudo aquilo que nós muitas vezes não conseguimos discernir pela palavra, às vezes temos uma certa dificuldade de entender uma palavra. O Espírito Santo vem para quê? Para trazer o discernimento, para nos trazer o entendimento, para nos explicar, porque Ele é o Mestre que está aqui vivendo em nós. Amados, que eu e você possamos entender hoje, sabe, que esse relacionamento com o Espírito Santo saia dessa esfera intelectual, apenas da mente humana, que nós possamos de fato nos relacionar no Espírito, compreendendo a pessoa do Espírito Santo. Ele está aqui para nos ajudar em todas as coisas. Ele está aqui para nos ensinar a palavra de Deus. Ele está aqui para abrir os olhos do nosso entendimento e nos dar entendimento. Ele está aqui para nos guiar. Ele está aqui para nos mostrar o caminho. Ele está aqui para nos direcionar. Ele está aqui também para curar, para vivificar. A palavra diz que o Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, ele vivifica até mesmo o nosso corpo que é mortal. Isso você encontra em Romanos 8:11, falando que o Espírito Santo é que nos dá poder para viver em santidade, em retidão, em justiça. O contexto em que está ali de Romanos 8:11 é falando que nós não precisamos ser dominados e governados pelo pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vivifica, ele dá vida, poder, até mesmo para o nosso corpo, que é mortal. Até esse corpo que está destinado a não herdar o reino de Deus, porque esse corpo não vai herdar, ele não pode herdar esse corpo. Nós seremos transformados, receberemos um corpo glorificado. Enquanto estamos aqui nessa terra, nessa vida, o Espírito Santo, ele dá vida até mesmo a esse corpo. E quantas vezes nós não desfrutamos dessa vida que o Espírito Santo libera para o nosso corpo mortal, simplesmente porque nos acostumamos e acabamos por esse costume nos tornando pessoas incrédulas. E por causa da incredulidade, assim como aconteceu com aquelas pessoas da cidade de Jesus, nós somos impedidos de ver a manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo que já vive em nós. Amados, que eu e você, a partir de hoje, nós possamos desfrutar mesmo da presença constante do Espírito Santo aqui. Ele não quer só estar aqui, ele quer de fato se tornar o nosso amigo, ele quer de fato se tornar o nosso parceiro, a parceria perfeita, nós e o Espírito Santo. Ele deseja nos ajudar, nos dar conselho, nos instruir, nos ensinar em todas as coisas, nos curar, nos vivificar. Nós só precisamos o quê? Crer, acreditar e nos relacionar com Ele. E permitir que Ele fale conosco, que Ele nos dirija, que Ele nos guie. Tem muitas pessoas que não conseguem viver a plenitude do relacionamento com o Espírito Santo porque não acreditam que Ele pode falar. Tem pessoas que veem o Espírito Santo apenas como uma força, então eles não creem que o Espírito Santo pode dar uma direção. Tem algumas pessoas que dizem, não, tudo que nós precisamos está na palavra. Com certeza, tudo o que precisamos encontramos na palavra. Mas e aquelas direções bem específicas para a nossa vida? Tem muitas pessoas que, por não acreditarem que o Espírito Santo quer se envolver nos detalhes da nossa vida, que o Espírito Santo é uma pessoa e ele quer nos dar os conselhos, assim como se Jesus estivesse aqui do nosso lado dando os conselhos, é isso que o Espírito Santo quer fazer. As pessoas, por não crerem nisso, elas não perguntam mais para o Espírito Santo sobre os assuntos da vida. Elas resolvem sozinhas. Elas tomam as suas decisões sozinhas a respeito de vida familiar, de casamento, de trabalho, de negócios.
Não, o Senhor está muito ocupado com isso, ele não quer. Eu vou decidindo aqui, ele vai me ajudando, vai me abençoando. Não, ele quer te instruir, ele quer te aconselhar. É o conselheiro que é da mesma natureza, da mesma espécie que Jesus, que é como se Jesus, em pessoa, estivesse aqui do nosso lado para nos dizer: Catiane, não toma essa decisão, porque essa decisão te levará por um caminho ruim. Deixa eu te mostrar o caminho que é melhor para você. Catiane, vai por aqui, ó. É por aqui que você vai encontrar o que Deus tem para você. Amados, o Espírito Santo deseja nos guiar assim, em cada detalhe da nossa vida. O Espírito Santo deseja ser participante da nossa vida. E muitas vezes nós não temos vivido e não temos desfrutado disso porque nos acostumamos e acabamos nos tornando incrédulos com a presença do Espírito Santo. Comece a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo no seu dia a dia, nas coisas simples da vida. Comece a perguntar coisas simples que às vezes você não consegue fazer e o Espírito Santo quer te ajudar. Coisas simples do dia a dia. Já dei um testemunho aqui falando sobre cozinhar, não gostava de cozinhar, não cozinho muito bem, não quero isso. E entendi que o Senhor estava falando comigo, mas eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar a cozinhar, isso é bom para você. Tá bom, Senhor? Então me ajuda, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor é o melhor cozinheiro que existe no mundo, que existe em todo o universo. Então me ajuda. E amados, pode parecer uma coisa tão boba. O Espírito Santo é aquele que me ajuda. O Espírito Santo é aquele que me capacita. E de repente eu comecei a cozinhar como se fosse alguém que já tivesse grande habilidade na cozinha. Não, nunca tive. Quem me ensinou, quem me fortaleceu, quem me ajudou, quem tem me guiado nisso? O Espírito Santo. Talvez você tenha medo de dirigir, você quer dirigir, mas tem medo de dirigir. O Espírito Santo é o melhor motorista que existe. Faz uma parceria com ele, pede para ele te ajudar. Tenho certeza que você vai se tornar um excelente motorista. Sabe, amados, às vezes a gente se acostuma, sabe? E se torna incrédulo. O Espírito Santo é aquele conselheiro, o outro conselheiro, mas outro não de uma espécie diferente, mas da mesma espécie. É aquele que age da mesma maneira que Jesus, que fala da mesma maneira que Jesus, que pensa da mesma maneira que Jesus, que faz todas as coisas da mesma maneira que Jesus. É ele que vive em nós e deseja nos guiar, nos instruir. Ah, amados, que eu e você, em nome de Jesus, nós comecemos a desenvolver esse relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso ajudador, é o nosso conselheiro, é o nosso amigo, é aquele que está conosco todos os dias da nossa vida. Pai, obrigada porque o Senhor enviou do teu Espírito para estar conosco e em nós. Nós te pedimos, ajuda-nos, nós não conseguimos discernir esse relacionamento com o Espírito Santo, nos aprofundar nesse relacionamento sozinhos. Nós precisamos da sua ajuda, da sua capacitação. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nós não queremos nos acostumar com uma vida numa esfera meramente natural e intelectual a respeito do Espírito Santo. Nós queremos viver a profundidade desse relacionamento com o Senhor por meio do seu Espírito. A sua palavra nos diz lá em 1 Coríntios 6,17 que todo aquele que se une ao Senhor torna-se um único Espírito com Ele. Senhor, nós nos tornamos um Espírito contigo por meio do seu Espírito. Nos ajuda a viver essa unidade, a plenitude dessa unidade. Somos um contigo por meio do seu Espírito. Ah, Senhor, nos ajuda, abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir o seu Espírito. Abre o nosso entendimento, nosso discernimento, para que nós possamos discernir a voz do teu Espírito, compreender quando é o Senhor falando conosco, nos direcionando. Ah, Senhor, nos ajuda nisso, Pai. Em nome de Jesus,
Nós não queremos mais viver de uma forma meramente natural. Nós não queremos mais viver uma vida meramente religiosa. Não. Nós queremos a manifestação mesmo da sua vida por meio do seu Espírito. Nós não queremos nos acostumar a ponto de nos tornarmos incrédulos. Não, Pai. Nós queremos a profundidade, assim como Jesus falou que do nosso interior fluiriam rios de água viva. É assim que nós queremos viver e nós sabemos que esses rios de água viva são provenientes do Teu Espírito. Então, nos ajuda a desenvolver esse relacionamento com o Senhor. Nos ajuda. Nós precisamos disso. Ah, Pai, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Queremos sair dessa vida de uma esfera natural, intelectual. Não, nós queremos atingir o sobrenatural, a vida íntima, pessoal contigo, te conhecer, Espírito Santo, e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda nisso. Nós nos rendemos a Ti. Nós abrimos o nosso coração mesmo para receber da revelação que vem do Senhor, do entendimento que vem do Senhor, da direção que vem do Senhor, da instrução que vem do Senhor. Nós abrimos mesmo o nosso coração. Em nome de Jesus, nós queremos viver a plenitude desse relacionamento com o Espírito Santo. Nos ajuda nisso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicados sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.